Olá, meu caro estudante! Está curtindo a semana? Estamos muito contentes por estar nos acompanhando e esperamos que esteja aproveitando ao máximo. Mas e hoje? O que será que vamos discutir? Hoje nosso evento será uma explosão. Bora conferir? Olá, eu sou Natália Poes e o nosso convidado de hoje é Luiz Eduardo, atual engenheiro químico na Embel, que é a indústria de material bélico do Brasil. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como funciona a área de explosivos. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer contar com a sua participação. Obrigado, Natália. Eu que agradeço o convite. Espero poder ajudar um pouquinho todo mundo aí com o meu conhecimento. Obrigada, Luiz. Para começarmos, o que é classificado como explosivo e quais seriam os principais tipos que existem? Bom, da literatura, explosivos são substâncias químicas ou misturas de substâncias químicas que são capazes de se transformar em gases numa grande velocidade, liberando grande quantidade de energia. Quando você vai classificar os explosivos, você pode separar eles tanto pela sua velocidade de combustão, como pela sua constituição. Quando você separa pela velocidade, você fala de altos explosivos e baixos explosivos. Qual que seria a grande diferença entre eles? Os altos explosivos são os explosivos que detonam, e os baixos explosivos são aqueles que deflagram. Qual que é a grande diferença? Quando você fala de detonação e deflagração, as duas são combustões de alta velocidade, mas a detonação ela está sempre relacionada com a produção de uma onda de choque, que é gerada justamente pelaquela onda de gases que é gerada durante a combustão. Entendi. Quando você fala da constituição, você tem os explosivos químicos e os explosivos mecânicos. Os explosivos químicos são aqueles que são puros, como, por exemplo, nitrocelulose, o trinitolueno. E quando você fala de explosivos mecânicos, na verdade, acontece quando você mistura substâncias que não são explosivas e você acaba gerando ali um explosivo, como é o caso da pólvora negra, quando você mistura carvão, enxofre e nitrato de potássio. Nenhuma das três substâncias é explosiva, mas quando você tem ali a mistura das três feitas de forma correta, você consegue ter ali um composto explosivo. E nessa produção, os engenheiros químicos só que são envolvidos, ou existem físicos, matemáticos, existem diversas graduações atuando nisso? Em geral, você tem um engenheiro químico e os químicos em si, né? Não conheço nenhuma outra, digamos assim, profissão que trabalhe com isso em si. Geralmente você tem um engenheiro químico responsável pela parte da produção e um químico mais técnico responsável ali pelo controle de qualidade, digamos assim. E isso tudo é a análise laboratorial que vocês fazem mesmo em grande escala. Isso, exatamente. Sempre que você faz uma batelada de algum determinado explosivo, você tem que aprovar aquilo ali para saber se ele está dentro das especificações que são normas padrão, né? E quem faz geralmente essa análise laboratorial é um químico. Uhum. E essas normas, elas são definidas pela empresa ou por alguma determinada lei, alguma coisa assim? São normas, na verdade, definidas por padrões que nós atualmente usamos os padrões militares dos Estados Unidos, nessas normas tem digamos, quais seriam os padrões para determinado tipo de explosivo. Por exemplo, como eu trabalho com a pólvora negra, eu posso falar melhor. A pólvora, ela, na verdade, você tem que definir ali, digamos, a granulometria, que seria o tamanho do grão. Você tem que ver também a questão da umidade, você tem que ver a densidade. São diversos padrões ali que estão sempre bem amarrados. Você não pode simplesmente, vou produzir ali uma quantidade de pólvora. Você tem que garantir que aquele seu produto está dentro das especificações que vai atender o seu cliente, entendeu? Entendi. E agora, Luiz, como os explosivos são alimentados e qual seria o papel da pólvora nessa alimentação? Geralmente, um composto explosivo, ou trem explosivo, como é chamado, ele é composto por um explosivo primário, que é um explosivo mais sensível, justamente para você proporcionar o acionamento do seu trem explosivo, e também por uma carga explosiva composta por um explosivo secundário,
que é justamente ele só vai ser acionado devido ao acionamento desse seu outro primeiro explosivo, né? E qual seria o papel da pólvora? Na verdade, quando você fala de pólvora, você tem a pólvora negra, que seria talvez o explosivo mais antigo que a gente tenha conhecimento, e tem também a pólvora química, né? Falando da pólvora negra, ela é aplicada principalmente em motores para foguetes, estopilhas de artilharia e artifícios pirotécnicos. Quando você fala de pólvora química, ela se divide em 3 tipos: a pólvora base simples, a pólvora base dupla e a pólvora de base tripla. O que muda de cada uma delas é somente a base energética. A base simples, a sua base energética é principalmente nitrocelulose. A base dupla é principalmente nitrocelulose e nitroglicerina. E a base tripla é a mistura de nitrocelulose, nitroglicerina e nitroguanidina. Elas são usadas principalmente em munições de diversos calibres, tanto de uso civil como de uso militar. Dentre essas bases que você falou, existe alguma que é mais potente, no caso é mais forte? Depende da sua utilidade, né? Depende da composição, não tem como dizer, a base simples ela é mais forte, a base dupla ela é mais forte. Tem diversos parâmetros que têm que ser analisados ali. E dentre eles, você pode dizer ali o teor de nitrogênio. Nitrogênio, digamos, é o seu principal parâmetro para dizer se a sua pólvora está mais energética ou menos energética, né? E não adianta você usar sempre a mais energética, porque aquilo pode acabar danificando, por exemplo, o armamento. Se você vai fazer uma munição, você não quer que seja uma munição que libere tanta energia, porque aquilo vai danificar o armamento e você vai ter que fazer manutenção muitas vezes. Então, você está sempre trabalhando, digamos assim, usando uma pólvora que é energética só o necessário, digamos assim. Ah, tá. Depende muito da finalidade que a gente quer utilizar. Exatamente. E, na sua opinião, qual seria o explosivo mais perigoso e o principal componente desse explosivo? Na minha opinião, os explosivos mais perigosos para se trabalhar são os explosivos que são mais sensíveis, né? No caso, seriam os explosivos primários. Geralmente eles depende de cada um, obviamente, mas eles são mais sensíveis a impacto, são mais sensíveis a atrito, mais sensíveis a calor, podem ser acionados também por acúmulo de carga estática. Então, são explosivos que são mais chatinhos de se trabalhar, você tem que ter muito cuidado, né? Principalmente porque, como é um explosivo ali, você pode estar, dependendo da quantidade, você tem ali um risco de vida. Entre esses explosivos, você tem azida de chumbo, você tem estifinato de chumbo, fulminato de mercúrio e tetrazeno, por exemplo. São explosivos que são mais perigosos, mais chatos de trabalhar. Eu não trabalho com nenhum deles, ainda bem. Mas na empresa que você trabalha, vocês mexem com todos esses tipos de explosivos, né? Que eu conheça, nós trabalhamos com azida de chumbo, estifinato e tetrazeno, sim. Mas existe, mesmo que não sejam tão perigosos assim de se trabalhar, existe sempre um perigo por trás, né? Sim, sim. Até mesmo os explosivos que não são tão sensíveis, você tem que ter um cuidado, né? E nessa parte existe algum engenheiro na segurança do trabalho, por exemplo, fiscalizando? Sim, sim. Atualmente nós estamos com 2 engenheiros de segurança do trabalho lá na empresa. Bacana. Atualmente ocorreu uma explosão no porto de Beirute, que é a capital do Líbano, e segundo o governo foi em razão da presença de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Em sua opinião, quais as falhas que levaram a esse incidente e como eles poderiam ter evitado a explosão? Bom, eu não tenho muito conhecimento do que ocorreu, também não sei se já foram apurados todos os fatos, mas acredito que o problema tenha sido de armazenamento, né? O nitrato de amônio, apesar de ele ser utilizado como fertilizante, ele é um produto controlado em diversos países e no Brasil, inclusive. Esse produto é controlado pelo Exército Brasileiro e existem diversas normas e regulamentos que amarram, né, deixam bem especificado como você deve trabalhar com esse material. E existem também fiscalizações, etc., justamente para você ter mais segurança, porque apesar de não ser uma substância explosiva, ele pode ser usado na fabricação de explosivos, então você tem que ter um controle ali justamente pela questão de terrorismo e tal, e também para você evitar acidentes, né? O que eu acho que aconteceu ali foi um problema de armazenamento, quando você
deixa por exemplo, o seu nitrato de amônio armazenado próximo ou no mesmo local de uma substância que não tem a mesma afinidade, né? Uma substância que você não pode deixar perto. Por exemplo, se você deixa um armazém com 2.750 toneladas de nitrato de amônio do lado de um reservatório de gasolina, por exemplo. Se você tem um incêndio no seu reservatório de gasolina, você está ali com mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônio muito próximo. Então, o que eu acho que aconteceu, na verdade, ali, foi um incêndio próximo a um local onde era armazenado o seu nitrato de amônio, entendeu? Ah, sim. Então, no caso, o nitrato de amônio pode não ter sido o verdadeiro causador, ou em conjunto Eu com uma acredito, outra coisa. isso, eu acredito que não, porque o nitrato de amônio ele não é explosivo, também não é inflamável. Entendi. Agora, você poderia falar um pouquinho para a gente, Luiz, como que é seu dia a dia na Embel? Eu cheguei na Embal em fevereiro, me formei ano passado, e assumi a seção de detonadores, então eu sou responsável pela produção de 2 produtos, que na verdade ainda estão em fase de desenvolvimento, a gente ainda está trabalhando nisso. E devido a essa questão da pandemia, a gente está com um pessoal reduzido, né? Muitas pessoas não estão podendo ir para o trabalho e tal. E eu acabei tendo que assumir mais uma sessão, tendo que assumir mais uma sessão, que foi a sessão de acessórios e responsável pela produção de pólvora negra, de cordana detonante e estopins. Às vezes eu também participo ali de algum projeto e tal, mas eu trabalho mais na parte de produção. Assim, legal. Nesse ramo, conta pra gente um pouquinho mais da sua trajetória, como foi para chegar na sua posição atual? Você já imaginava trabalhando nessa área? Antes de eu entrar na graduação, eu não me imaginava trabalhando nessa área. Eu já queria trabalhar com engenharia química, eu queria cursar engenharia química, mas eu só fui conhecer mais dessa área depois que eu entrei no IME, né? Eu me formei no IME no ano passado e, por se tratar de uma faculdade militar, a gente tem mais contato com, por exemplo, a parte de engenharia química, a gente tem mais contato com a área de explosivos. Então, foi só aí que eu consegui me ver trabalhando com aquilo e pude conhecer um pouco mais, entendeu? Entendi, muito bacana. Atualmente você usa no seu setor alguma matéria da graduação? Que no caso você, qual seria o curso? Conta pra gente, qual curso você fez e onde? Como eu já disse, eu fiz engenharia química no IME. Eu comecei em 2015 e me formei em 2019. Por se tratar de um curso que tem um viés um pouco mais militar, eu tive cadeiras, né, relacionadas a explosivos e são, assim, digamos que é a cadeira que eu mais uso, né, que eu tenho que ter conhecimento, mas eu também uso cadeiras como operações unitárias, né, porque eu acabo tendo que conhecer um pouco mais daquela parte de operações mecânicas, principalmente peneiramento, separação e etc. E atualmente as faculdades não abordam, às vezes, muito essas partes mais práticas, né? Que no caso É, você fez no INE. isso. Como que está o mercado de trabalho para quem quer adentrar nessa área de explosivos? Olha, eu não diria que o mercado está saturado, mas que na verdade é um mercado com, entre aspas, poucas oportunidades, porque é um mercado pequeno, né? Você não tem lá uma grande quantidade de empresas que trabalham com esse ramo, até porque não tem mercado para isso. Ou o seu uso de explosivos, ou ele é militar, ou ele é civil na parte de mineração e etc. Então, se você tem o interesse de trabalhar nessa área, você pode conseguir, até porque não tem tanta gente interessada na área, não é uma área que desperta lá grandes interesses de muitos engenheiros, né? Mas, na verdade, você tem poucas, entre aspas, porque não é uma área muito grande. Mas, digamos, se você fizer o comparativo da quantidade de pessoas que querem entrar na área com a quantidade de vagas, eu acredito que você não teria problema em relação a isso. Talvez você tenha dificuldade de achar uma vaga porque não tem tantas empresas assim, como, por exemplo, tem na área de óleo e gás, e etc. Entendi, bacana. Para finalizarmos, que conselho você deixaria para os alunos de engenharia química? Olha, um conselho é para não desperdiçar a oportunidade, sabe? Digamos que
principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é importante que a gente não, né? Os ainda alunos, vocês tenham como aproveitar de todas as oportunidades, né? No caso de semanas acadêmicas, palestras online, porque atualmente está muito difícil de conseguir iniciação científica, estágio, ou até mesmo intercâmbio, né? Devido à questão de pandemia, de corte de gastos, você não consegue nem fazer uma iniciação científica. Isso é muito prejudicial, principalmente para a gente de engenharia. Então, você mesmo numa situação difícil, você conseguir tirar algo de proveitoso daquilo, né? Você está sempre tentando agregar conhecimento, porque aquilo vai ser importante para você na sua carreira. Digamos que você assistindo uma palestra de uma área que você nem quer trabalhar, ou que talvez nem vá servir nada para você, você está agregando conhecimento, você está agregando alguma experiência. E o engenheiro, na verdade, ele é um resolvedor de problemas. Então, toda experiência é bem-vinda para ajudar nesse tipo de situação. Muito obrigada, Luiz, pelos conselhos, pelas suas explicações, por ter participado desse evento. Foi de grande conhecimento conhecer melhor a área do explosivo, e nós da comissão organizadora da Nona SecUFES agradecemos sua presença. Eu que agradeço o convite, espero poder ter contribuído com todos, espero poder ter passado alguma da minha pouca experiência, né? Eu me formei ano passado, então eu sou talvez eu seja tanto aluno quanto vocês ainda, não tenho tanta experiência no mercado de trabalho ainda. E se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vou deixar o meu contato com a Natália e qualquer dúvida pode mandar mensagem que se eu puder responder e ajudar, estamos aí. Muito obrigada. Mas e você que está nos assistindo? Gostou de aprender sobre os explosivos? Então se prepare que amanhã tem mais novidade. Até mais!